Gênesis capítulo 3, versículo 21. Quem encontrou o texto sagrado, grite amém. Amém. Vamos lá, 3:21 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vamos repetir. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Sentem-se aí, vem, irmão Maurici, louvar o Senhor. Pega a sua oferta para ajudar a manutenção da obra de Deus. Pegue aí, após o irmão Maurici louvar, eu já vou entrar pregando. Pegue o seu voto, pegue o seu dízimo, pegue a sua contribuição para ajudar a obra de Deus a crescer, para ajudar a obra de Deus se expandir. Deus bondoso, eu entrego todos os dizimistas e ofertantes em tuas mãos. Recebe, meu Deus, cada voto. Recebe, Senhor Deus, cada oferta. Tu tens preparado este povo para manter a tua obra. E eu sou grato por cada irmão que aqui está, por cada internauta. Senhor, tu tens visto que eles têm contribuído, dizimado, ofertado. Eles têm sido fiéis. E eu sou grato pelas vidas dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor Deus da glória, multiplica no lar de cada um, multiplica na família, abençoa o pão e a água, Deus de Jacó. Bendiz o cesto e a amassadeira, bendiz a entrada e a saída dos teus servos, e eles sejam supridos em tudo, em nome de Jesus. O sol da igreja é capaz do Senhor. Vamos louvar o 443 da harpa cristã? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pecador, o convite te queremos dar, um convite divino e consolador. Hoje queres a casa paternal voltar, onde Cristo te espera cheio de amor. Larga o mundo já, vem após Jesus, o qual pode agora mesmo te salvar. Tudo pronto está, que divina luz. Cristo hoje te convida para vir cear. Quando Cristo sofreu pregado lá na cruz, preparou para teu ser um divinal manjar. E agora te chama para a sua luz, pois tua alma faminta ele quer fatar. Larga o mundo já, vem após Jesus, o qual pode agora mesmo te salvar. Tudo pronto está, que divina luz. Cristo hoje te convida para vir cear. Ó, aceita o convite que Jesus te faz, que franqueia a entrada na mansão de luz, e o gozo divino que te satisfaz. Ó, aceita o convite do Senhor Jesus. Larga o mundo já, vem após Jesus, o qual pode agora mesmo te salvar. Tudo pronto está, que divina luz. Cristo hoje te convida para vir cear. Ai do que o convite santo recusar, e te ver por profano sangue de Jesus, o banquete celeste não vai desfrutar. Quem despreza o convite feito lá na cruz, larga o mundo já, vem após Jesus, o qual pode agora mesmo te salvar. Tudo pronto está, que divina luz. Cristo hoje te convida para vir cear. Oh, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus!
Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que o pecado entrou no homem, entrou no mundo pelo ser humano. O apóstolo Paulo, ele confirma isso. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado entra no mundo pelo ser humano, porque o ser humano rejeitou os mandamentos do Senhor. Deus fez o homem reto. Deus fez o ser humano perfeito. Deus cria Adão perfeito e de Adão Deus cria Eva perfeita. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, o Senhor diz: eu fiz o homem reto, porém ele se meteu em invenções. O homem, ele quis ir além daquilo que foi estabelecido por Deus. Deus, ele sempre impõe limites no ser humano. Deus, ele impõe limites em minha vida e limites em sua vida. Só que ele não impede de eu os ultrapassar. O Senhor coloca limites. Não faças tal coisa. Não toque em tal coisa. Não vá a tal lugar. Só que o Senhor, se nós cairmos na teimosia, Ele não vai segurar as nossas mãos, porque Ele deu ao homem livre escolha. Grite assim comigo: livre escolha. Mais alto. A última vez. Ele deu livre escolha. Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Escolhei a quem vós quereis servir, se ao Deus de Israel ou aos vossos deuses. Deus, ele mostra limites, só que ele dá livre escolha para cada um de nós. E Deus tinha dito para os nossos primeiros pais: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Só que Deus, ele não colocou um anjo com uma espada de fogo, ele não colocou um fogo à beira da árvore, não. A árvore ficou lá. E o homem se meteu em invenções. E a maior desgraça que ocorreu na terra foi a entrada do pecado no mundo. A maior desgraça que ocorreu em todas as épocas foi a introdução do pecado na humanidade. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Porque o pecado afasta o bem do ser humano. Dá glória a Deus. O pecado afasta do ser humano tudo que é bom. 5:25 de Jeremias: as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. O pecado afasta o amor. O pecado afasta do homem a paz. O pecado afasta do homem o consolo. O pecado afasta do homem o bom sono, o sono recuperador. O pecado afasta do homem o senso de misericórdia. Ele quer matar, ele quer se vingar. Pisou no meu pé, ele vai ver. Porque o pecado afasta do homem o senso de misericórdia. O pecado afasta do homem a bondade. Porque a pessoa só olha o seu lado. Eu estou bem, que se dane os outros. O pecado afasta do homem o bem. E principalmente o sumo bem. Quem é o sumo bem? O Deus verdadeiro. Capítulo 16, verso 2 de Salmos: tu és o meu Deus, não tenho outro bem além de ti. O maior bem de todo aquele que aceita a obra da graça é o Senhor Jesus Cristo. Vai lá, exalta o Senhor, aleluia. E o pecado, ele afasta o bem, como eu já expus, e o sumo bem.
O pecado é uma parede de separação. O homem fica de um lado, tem uma parede, e o pecado encobre o rosto do Senhor. O pecado encobre o rosto de Deus de tal sorte que não tem como Deus ouvir, não tem como Deus agir, não tem como Deus operar, caso o homem não se arrependa. Porque o pecado é uma parede de separação. O pecado deteriora, o pecado corrói, o pecado destrói, o pecado acaba, o pecado por fim mata. Dá glória a Deus. E quantas religiões têm negado a existência do pecado? 14:9 de Provérbios. Os loucos zombam do pecado. Tem alguma coisa errada com o homem? Tem alguma coisa errada com a humanidade? Os sociólogos dizem, tem alguma coisa errada. Os psicólogos dizem, tem alguma coisa errada. Os biólogos dizem, tem alguma coisa errada na natureza humana. Os matemáticos dizem, tem alguma coisa errada. Tem um cálculo no homem que não dá certo. E o que isso se chama? Pecado. É o pecado. E a palavra do Senhor, ela revela que o pecado entrou por um homem e o pecado se alastrou para toda a humanidade. E como eu posso dizer pela verdade? Porque a Bíblia é a verdade. 17:17 de João. Santifica-os na verdade. A tua palavra a tua palavra é a verdade. Só vou dar um exemplo, só uma pincelada. A Bíblia retrata um grande dilúvio. Em Gênesis capítulo 7. Jesus confirmou o dilúvio. Jesus. Em Mateus 24, 37 ao 39. E a história mostra que a Bíblia é verdadeira. São 204 culturas no mundo. Grite assim, 204 culturas no mundo. 204 culturas no mundo falam de um dilúvio universal. Sendo que eles não conheciam nem a Bíblia Sagrada, mas eles falam que foram os deuses deles, foram as entidades deles que se revoltaram e acabaram com o mundo inteiro com água e só uma família se salvou. Só que esse povo nunca viu Isaac, nunca viu Jacó, nunca viu Abraão, nem tinha a Bíblia Sagrada em sua mão. E como que eles falam exatamente como a Bíblia diz que teve um dilúvio. Isso prova que você tem na mão a palavra da verdade. Você tem em suas mãos a verdade. Você tem em suas mãos a palavra que liberta. A palavra que é pura. A palavra que é verdadeira. Que ela não falha. Exalte o Senhor. Exalte o Senhor. Halakai. Otarakai ashurikanda labassurikai. E Jesus Cristo, ele se manifestou para tirar os pecados. Deus mostrou uma forma de o pecado ser vencido logo quando o homem caiu. O pecado deixa o homem envergonhado. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles ficaram envergonhados. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia ter com um casal. Adão, Eva, estou aqui, venham falar comigo. Venham aqui. Só que nesse dia, eles resolveram se esconder. Mas por quê? Eles tinham cozido aventais. Eles cozeram. O que é cozer? É o antigo verbo arcaico, que significa costurar. Igual a gente cantou aqui. As chagas com amor pensou. Pensar não é de imaginar, pensar é curar. É um verbo arcaico. As chagas com amor pensou, as chagas com amor curou. E cozer, com S, de sapo, de salina, cozer é costurar. Quando a Bíblia diz que Adão e Eva cozeram folhas de figueira, eles costuraram. Quando eles pecaram, eles encontraram um meio de se auto-justificar. Eva, você está assim. Adão, eles sentiram vergonha. Não foi só por causa da nudez. O estado de pecado deixa o homem envergonhado.
O estado de pecado, a pessoa abaixa a cabeça, a pessoa não quer ver a outra, a pessoa não vem aqui à minha casa, o crente passa, ele abaixa. É o estado de pecado que deixa o homem cheio de vergonha. Eles ficaram envergonhados, mas não era qualquer homem que estava passando, era o Deus Todo-Poderoso. Era o Senhor dos céus, o Deus em cima nos céus e o Deus embaixo na terra. Eles resolveram se esconder e só se cobriram. As vestes da autojustificação. Vamos colocar essa roupa que a gente costura, porque a gente fica coberto e não sente mais vergonha do pecado. É a veste da autojustificação. Eu vou colocar aqui. Eu vou me justificar diante de Deus. Eu pequei, mas eu vou fazer do meu jeito e Deus vai me aceitar. Quem falou que Deus vai aceitar do seu jeito? Quem falou que Deus vai aceitar? Ah, mas eu faço muita obra, eu vou me salvar. Quem falou que a salvação é por obras? São as vestes da autojustificação. Mas eu vou chorar bastante, eu vou chorar tanto, e até meu olho ficar vermelhíssimo, e Deus vai ter misericórdia de mim. Quem falou que a lágrima salva? São as vestes da autojustificação. Não, mas eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou roubar, eu não vou matar, não vou fumar, nem palavrão eu vou falar. Mas quem falou que você vai ser salvo? Vestes da autojustificação. O homem fica querendo se justificar. Não, eu não estou sentindo minha consciência pesar. Eu estou fazendo isso aqui para cobrir o que eu fiz. Vestes da autojustificação. Não adianta você correr. Não adianta eu correr. A obra que salva é a obra do Gólgota. A obra que livra do fogo eterno é a obra da redenção efetuada por Jesus. Tem que crer em Jesus Nazareno. Tem que passar pela porta estreita. Tem que ter o nome no livro da vida. Levante as mãos, dê glória, levante as mãos. Mas dê glória com fé, dê glória aí, dê glória. Só quem crê, levante as mãos. É o sangue do Senhor. Etecaiabaxai, aleluia. A autojustificação é quando o homem, ele acha que ele vai conseguir burlar Deus, bulgar, passar a perna em Deus. Vou conseguir dar um jeitinho aqui. Salvação não é dar um jeitinho. Deus não aceitou 2, 8 e 9 de Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem boas obras, não tem transmigração da alma, não tem metempsicose, não tem. Não existe outro meio de salvação a não ser o instituído pelo próprio Deus. O pecado entrou no mundo, Deus preparou uma grande salvação. Grite assim: Deus preparou. Mas com fé, Deus preparou. Bem alto, uma grande salvação. Bem alto. Aí está. Deus quando passou, Adão, onde estás? Adão, Adão, cadê? Escondidinho, esconda-se, Eva. Esconda-se logo. E Deus já sabia que Deus queria ver até onde o homem ia chegar. Quando a Bíblia diz que Deus viu aquela roupa, quando Deus viu aquela roupa, Deus não aceitou aquela roupa. Porque era a roupa da autojustificação. É o homem querendo ser alguma coisa diante de Deus. E nós não somos nada. Você não é nada. Eu não sou nada. Ninguém aqui é nada. 3:4 de Romanos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. 22:6 de Salmos. Eu sou um verme e não homem. Diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Criador, o que nós somos? O que eu darei ao Senhor? Salmo 116, 12, Senhor, o que eu te darei? Por todos os benefícios que tu me tens feito.
Irmão, nós não temos nada, somos pó, somos cinza. E sabe quem se lembra disso? O Senhor. Quando vê o soberbo, quando vê aquele que se acha alguma coisa, a Bíblia diz, o Senhor sabe a nossa estrutura, e Ele se lembra de que somos pó. Quando a pessoa é soberba, Deus lembra, você é um pó, você é cinza. E naquela hora Deus não aceitou que a nossa justiça diante do Senhor, trapo de imundícia. Não, mas eu sou um pai exemplar, eu sou uma mãe exemplar, é muito bom, e como? Mas diante do Deus dos céus, trapo de imundícia. Mas eu paguei tudo, eu não devo ninguém, mas que beleza! Palmas para você, na ótica humana, na ótica divina. Trapo de imundícia. O homem não compra a Deus, entenda isso. O homem não compra o Senhor. O homem não trapaceia o eterno Criador. 64, 6 de Isaías. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Eu faço boas obras, mas as nossas culpas arrebatam tudo. Ah, mas eu sou tão bonzinho, como eu sou tão bom. A Bíblia diz que nós caímos como folha. Então toda a nossa justiça, para Deus, trapo velho mesmo. Ninguém compra o Senhor. Quando Deus viu aquilo, Deus falou, calma aí, eu vou dar um jeito. Chegaram se cobrindo assim, ai Senhor, eu estou aqui, Senhor, e a roupa costuradinha. Deus falou assim, eu vou fazer túnicas. Deus fez. A salvação é preparada por Deus. Não é a sua moda, não é a minha religião. Sua religião não vai salvar, vai lançá-lo no fogo eterno. A salvação não está na religião, a salvação está na pessoa bendita do Filho de Deus. E Deus, o que ele fez? Túnicas. Mas para Deus fazer túnicas, 3:21 de Gênesis, o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O judaísmo interpreta essa passagem como que Deus matou um cordeiro. Por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento, todos eram com animais, com cordeiro. Principalmente o da grande expiação era com cordeiro. O judaísmo interpreta, os estudiosos do Antigo Testamento, que Deus matou um cordeiro, arrancou a túnica do cordeiro e fez roupas para Adão e Eva se cobrir. E por que Deus mata um cordeiro e coloca a túnica daquele cordeiro em nossos pais, Adão e Eva? Porque Deus estava dizendo, a justiça de vocês diante de mim não valem nada. Vocês, para ser justificados, precisam de um inocente. Vocês precisam que alguém morra no lugar de vocês. Vocês precisam que alguém morra primeiro, derrame o seu sangue, e através desse sacrifício, vocês vão ser vestidos de justiça. O que o Senhor estava falando ali, que Jesus ia vir? Ele estava dizendo ali, um descerá do céu, inocente, sem pecado, oricanta labassurihai, e vai satisfazer a minha justiça. E através da morte dele, e através do sacrifício dele, vocês vão ser justificados diante de mim.
Essa roupa de vocês aí, trapo. Essas obras de vocês aí, mas senhor, a gente demorou tempo costurando. Para mim é trapo. O sacrifício para a salvação tem que ser de um substituto. E eu que escolho. E ele veio do céu. Quando João Batista estava batizando, ele viu se aproximando. João capítulo 1, versículo 29, João Batista lembrou desse texto de Gênesis. Porque todos os profetas do Antigo Testamento esperavam aquele lá se manifestar. Quem? Aquele que representava o animal que Deus matou no jardim. Todos esperavam. Porque aqueles sacrifícios do Antigo Testamento só tinham o poder de cobrir o pecado. Eram temporários. Bem-aventurado o varão cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Era coberto só por um tempo. Todo ano tinha que renovar. Mas quando João Batista ele viu, se aproximando, aquele inocente, aquele justo, aquele misericordioso, aquele santo, João Batista gritou. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou, ó ele ali, alassaracai. Olha ele lá. Talvez o povo que estava dentro das águas, o quê? Aquele que vai tirar o pecado. Aquele que vai vencer o pecado, aquele que vai vencer a transgressão, ele, só ele, só ele. Oricanta la barrica la choricanda la basúria. Pode exaltar o Senhor. Por isso Jesus foi para a cruz. Ele foi ser sacrificado em seu lugar e em meu lugar. Ele estava cumprindo o ato que Deus fez nos primeiros dias da história humana. 7:26 de Hebreus diz que Jesus é santo, inocente, separado dos pecadores e mais sublime do que os céus. Aponta uma falha de Jesus. Aponta uma coisa errada do Senhor. Agora pegue os outros líderes religiosos. Pega Maomé, cheio de erro e de coisas terríveis. Pegue Allan Kardec. Pegue Chico Xavier. Pegue Zoroastro da Pérsia. Pegue Siddhartha Gautama, o Buda. Pegue. Até os profetas do Antigo Testamento. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Agora Jesus não. Porque ele representa o Cordeiro. Santidade, pureza, impecabilidade. Jesus certa vez falou, 8:46 de João, quem de vocês me convence de pecado? Em outras palavras, aponte o meu pecado, aponte algo errado que eu fiz, porque ele representava o Cordeiro. E para eu encerrar, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido. Olha aí a substituição. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Deus aceitou a roupa de Adão? Não. Deus aceitou a roupa de Eva? Não. A salvação é aquela que Deus preparou. Não tem outro jeito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo da paz. Ou seja, ele foi castigado para que tenhamos paz. Ele foi castigado para que tenhamos salvação. Ele foi castigado para que sua alma seja lavada pelo sangue carmesim. E pelas suas pisaduras fomos
fomos sarados de quê? Da chaga do pecado. Aleluia! Sarados da lepra do pecado. Pelo seu sangue. E ele é o cordeiro? E como? Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele sofreu calado, ele sofreu tudo por você, porque ele estava cumprindo o ato que Deus fez no jardim do Éden, daquele animal, representava a substituição, o próprio Jesus tomando o nosso pecado e o vencendo para sempre. E através daquele sacrifício, Deus vestiu Adão e Eva com roupas. Agora vocês estão justificados, mas porque eu preparei a salvação. E quem aceita o sacrifício, quem é lavado pelo sangue, quem é purificado por Jesus, quem aceita a obra redentora do Gólgota, quem aceita seu sacrifício, quem aceita o plano de salvação preparado por Deus, ele é purificado do pecado. Sabe aquilo que você fez que perturba a sua mente? Vai sair, porque o sangue vai lavar. Sabe aquele peso na sua alma? Você sente acusação, não dorme direito, não tem paz. O sangue do Cordeiro vai lhe dar paz. O sangue vai tirar esse peso da sua alma. O sangue vai lavar a sua consciência. Caia, surimikai, aleluia. E vai ser vestido. E aí vai acontecer o quê? Bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14. Isaías 61, verso 3. Vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. Vestido de louvor por espírito angustiado. Você vai receber uma veste de Deus. Vestido de louvor. Para que sejas glorificado, plantação do Senhor. Venha, Helena. A salvação só por Ele. Aceite a salvação poderosa que Deus preparou. Não queira pegar atalho, não queira pegar outros becos, vielas, alamedas. Só tem um caminho para salvar a sua alma. É aquele caminho que Deus traçou. Lucas, capítulo 1, verso 69. Deus nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi.